Nesse vídeo você vai aprender a utilizar o explorador de arquivos do Windows 11, também conhecido como gerenciador de arquivos ou Windows Explorer. Eu vou te ensinar como utilizar o gerenciador e também mostrar a diferença aqui do que de fato é um arquivo, é uma pasta ou um diretório. Antes de mostrar para vocês como funciona o explorador de arquivos do Windows, a gente precisa relembrar um conceito muito importante, que é a diferença entre uma pasta, um arquivo ou um diretório. Antes da gente navegar aqui no explorador de arquivos do Windows, eu preciso reforçar um conceito com vocês, que é o conceito de arquivos, pastas e diretório. Um arquivo é um conjunto de informações e dados que pode ser armazenado. E ele pode ser armazenado localmente no seu dispositivo, no seu sistema operacional, no seu computador, no seu notebook, ou pode ser armazenado na nuvem, na internet. Já uma pasta é um repositório onde você armazena os arquivos. Para exemplificar, imagina que você está no Excel elaborando uma planilha e você precisa salvar essa planilha. A planilha em si, ele é um arquivo com uma série de informações dentro dessa planilha. O local onde você salva essa planilha é a pasta, ou seja, a pasta é o repositório onde essa planilha ela tá guardada, está armazenada. Já o diretório é o endereço onde você armazenou aquele arquivo ou aquela pasta. Então, um exemplo de diretório: C dois pontos, user, help digital, vídeos engraçados, vídeo 1. Então, tudo isso aqui, a partir do C dois pontos, é o endereço, ou seja, é o diretório, o qual tem um arquivo aqui chamado vídeo1.mp4. O vídeo1.mp4 é um arquivo que está armazenado ou está salvo dentro de uma pasta chamada engraçados, que por sua vez está dentro de uma outra pasta vídeos. Todo esse endereço aqui é um diretório. Para ficar mais fácil aqui o aprendizado, vou mostrar para vocês aqui na prática. Essa é a tela principal do Windows 11, que a gente viu no primeiro vídeo, que essa é a desktop. A gente vai aprender um pouco mais à frente como que a gente configura e a gente personaliza aqui a nossa desktop para deixar ela mais organizada de acordo com a necessidade de cada um. E para acessar o explorador de arquivos do Windows, a gente vai utilizar aqui a nossa barra de tarefas. Aqui na barra de tarefas a gente tem uma série de ícones e tem um ícone de uma pasta. Olha só, tem essa pasta aqui. Eu posiciono o mouse, vai exibir uma legenda, explorador de arquivos. E o explorador de arquivos, ele organiza de forma bem estruturada aqui todas as pastas, ou seja, todos os diretórios e todos os arquivos. Então, por isso que o nome é explorador de arquivos, né? Para a gente facilitar aqui a navegação para localizar uma pasta ou um arquivo. Uma outra forma de você enxergar aqui o explorador de arquivos do Windows é você imaginar um sistema como sendo uma cidade. Você imagina que em uma cidade você tem um endereço, ou seja, cada cidadão de uma cidade tem um endereço físico. No computador é a mesma coisa. Cada um desses arquivos que a gente tem aqui, tem um endereço físico. E ele precisa ter esse endereço para que o sistema operacional saiba exatamente onde esse arquivo está localizado e que tipo de arquivo ele será executado. Ou seja, qual aplicativo, qual programa vai rodar cada um desses arquivos aqui. Quando a gente abre o explorador de arquivos do Windows 11, ele vai abrir nessa opção que é o início. Aqui no início a gente tem algumas pastas, ou seja, alguns diretórios de acesso rápido, seriam nossos favoritos. Normalmente aqui no acesso rápido tem a desktop, downloads, imagens e mais algumas que você acessa com frequência. Essas aqui são pastas que eu acesso com frequência e por isso o Windows já sugeriu aqui para mim no acesso rápido. Obviamente que você pode adicionar outras pastas aqui, como também você pode retirar. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa pasta Zoológico SP e tem a opção aqui para remover do acesso rápido. Então, se eu tirar aqui para remover, olha só, ela saiu e aí o sistema operacional trouxe uma outra aqui que eu acesso com frequência também. Bom, eu vou maximizar para a gente navegar aqui em algumas pastas do explorador de arquivos do Windows 11, também conhecido como gerenciador de arquivos ou Windows Explorer. Não utiliza muito esse termo mais Windows Explorer, mas também já foi bastante utilizado no passado com as versões anteriores do Windows. Aqui a gente pode facilmente, olha só, navegar nessas pastas de acesso rápido
Se você observar aqui na esquerda, ó, área de trabalho, downloads, imagens, são exatamente essas mesmas pastas aqui. Elas fazem parte do acesso rápido do Windows. Então, olha só, vou clicar aqui, tem algumas pastas para acessar rapidamente. Eu vou voltar aqui para o início, porque também tem informação importante aqui. Aqui na página início, nessa opção início, o Windows ele mostra para a gente os arquivos recentes, ou seja, os últimos arquivos que eu naveguei. É importante essa funcionalidade porque às vezes eu quero localizar um arquivo e não sei onde ele está. E aqui no sistema ele mostra se eu utilizei recente, né? Se eu utilizei esse arquivo com frequência ou utilizei recentemente, ele mostra aqui pra gente, olha só. O endereço aqui ao lado. Então eu tenho aqui um arquivo com o nome zoológico SP, que foi navegado, a última vez que eu abri foi dia 2/7/2023 a 19h37, e tem um endereço, ou seja, o diretório aqui do sistema onde o arquivo está localizado. Então, reforçando o conceito do que eu falei agora há pouco, aqui é o arquivo, zoológico SP é o nome de um arquivo. O caminho, ou seja, o endereço, é o diretório onde esse arquivo está armazenado, ou seja, está dentro dessa pasta Downloads, Viagem Ilhabela. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, eu vou ter a opção para abrir o arquivo, posso clicar aqui para abrir, ou eu tenho a opção também para abrir o local do arquivo, ou seja, abrir a pasta, abrir o diretório que esse arquivo está armazenado. Olha só. Então, eu estou nessa pasta aqui, nesse endereço, né? Na pasta é a pasta Viagem Ilhabela. Eu posso apagar o endereço aqui, eu só estou apagando aqui com o teclado e vou pressionar Enter. E aqui me mostrou o outro diretório, né? Ou seja, um diretório acima aqui da pasta. Então, dentro dessa pasta Downloads, eu tenho uma série de pastas. Entre elas, eu tenho o Zoológico SP. Aqui está a pasta. Aproveitamos que estamos nessa pasta. Vou mostrar mais algumas coisas aqui interessantes do explorador de arquivos do Windows. Aqui está organizado por data os arquivos que foram utilizados hoje, ontem e na semana passada. Mas eu posso mudar essa forma de organização. Então, como que eu mudo? Então, eu mudo aqui, ó, aqui em cima. Eu tenho algumas ferramentas e uma delas bem interessante é essa daqui, ó, classificar. A classificação, eu posso classificar meus arquivos aqui por data. Tá vendo? Eu posso classificar por ordem crescente e posso classificar aqui a data, né, por ordem crescente, ordem decrescente. Eu posso classificar também por tamanho de arquivo. Aqui, ó, os arquivos maiores eles ficam aqui no início. E tem algumas outras formas aqui de organizar e de agrupar. Então ele vai agrupar aqui, por exemplo, por tipo de arquivo. Aqui eu já não mostro mais os recentes, né? Aqui já está mostrando os tipos de arquivo. Esses arquivos aqui eles são praticamente todos iguais, são arquivos de aplicativos. Tem o tipo aqui, ó, mostra qual é o nome, qual é o tipo dos arquivos, né? Então esses arquivos aqui são do tipo aplicativo. Em seguida tem aqui arquivos de apresentação do PowerPoint e uma série de outros arquivos aqui, se você observar, eles estão agrupados. Então no classificar, nessa função, nesse recurso classificar, eu normalmente costumo deixar por data de modificação e em seguida eu agrupo, aqui eu tiro o agrupamento, ó, e mantenho o agrupamento por data de modificação. Por quê? Porque eu gosto de utilizar, ver os últimos arquivos que eu naveguei. Eu acho mais fácil para localizar, mas aí cada um deixa da forma que entender que melhor se adequa. Aqui ao lado do classificar tem uma outra opção bastante interessante, que é a forma de exibir. Então, a gente vai exibir aqui os arquivos em lista, mas pode exibir também com ícones. E a gente tem a opção de ícone pequeno, ícone médio, e também tem ícones grandes e extra grandes. Normalmente eu costumo deixar na opção grande também, porque a gente já consegue ter uma ideia do conteúdo do arquivo. A gente já tem aqui uma pré-visualização dos arquivos. Eu acho interessante também essa forma de configuração aqui do Windows Explorer, ou do explorador de arquivos do Windows. E aí, uma vez que você configura, que você define aqui a forma de exibição,
automaticamente já fica configurado aqui neste diretório. Aí só um ponto de atenção, a gente fez essa configuração aqui no diretório, nessa pasta, né, o diretório downloads, nessa pasta downloads, mas se você acessar, por exemplo, imagens, ela pode ser que esteja com uma configuração diferente, porque é uma outra pasta, é um outro diretório. Olha só, documentos, tá vendo? O documento já está com uma configuração um pouco diferente. Então aqui no explorador do arquivo do Windows, você pode navegar entre os diretórios, você pode criar novas pastas, novos diretórios, tem as ferramentas aqui acima, eu vou utilizar para mostrar para vocês. Olha aqui o botão novo, você pode criar uma pasta, e eu vou colocar o nome aqui, ó, pasta teste 1. E dentro dessa pasta você pode criar outras subpastas. Teste 2. Então, a gente pode definir aqui uma série de pastas. E aqui acima, quando você clica, olha só, posiciona o mouse e você consegue navegar nos diretórios acima. É como se você estivesse voltando ali as pastas do diretório. E você pode também copiar arquivos. Então eu vou selecionar esse arquivo que não tem nome, tem apenas data. Eu posso clicar nesse arquivo, clicar na ferramenta aqui de cópia, posso copiar. Vou navegar aqui nessa pasta e em seguida eu posso colar com esse botão aqui, com essa ferramenta aqui. Também tem a opção para compartilhar. E eu tenho aqui um botão aqui da lixeira para excluir. Se eu quiser excluir para a lixeira, basta pressionar aqui e aí o arquivo já foi para a lixeira. Então a gente tem aqui uma série de arquivos e aqui você pode continuar navegando também. Mais ao lado aqui, se você descer um pouquinho mais a barra, tem essa opção que é muito importante, que é este computador. Então, este computador mostra todos os dispositivos que estão conectados aí no seu computador. Dispositivo de armazenamento, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu tenho apenas o meu HD, o meu disco rígido aqui e uma unidade C2 pontos. Se eu tivesse compartilhado esse HD, tivesse particionado ele, ele poderia ter aqui no meu computador, neste computador, né, a unidade C, a unidade D, E e F. Então, se eu estivesse utilizando dois HDs, por exemplo, teria aqui a unidade C2 pontos e a unidade D2 pontos. Aqui também a gente tem a opção de rede, e na rede aqui exibe todos os dispositivos também que foram conectados. Então eu tenho aqui o roteador, tenho um telefone celular que já foi conectado nesse computador, e se tivesse outros dispositivos também seriam exibidos aqui na opção de rede. Então essa é a forma de navegar aqui no Windows Explorer ou no explorador de arquivos do Windows. E no próximo vídeo a gente continua aqui a navegação no Windows 11.